dia, Vladimir Araújo. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvinte do Domingo Total. E a gente começa a coluna de hoje falando de distopias, um dos gêneros mais envolventes da literatura, exatamente por trazer em seu conceito o oposto do idealismo utópico, perfeito, desejado. Como livros famosos que abordarão o tema, temos, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Romances onde governos e regimes totalitários exercem um poder tirânico e um domínio ilimitado sobre determinados grupos sociais. Mais do que as utopias, gênero marcado pela composição de cenários e organizações sociais ideais, como a República, de Platão, são as histórias distópicas que têm grande potencial de exercer sobre nós o papel que Kafka atribuía à boa literatura, ou seja, deixar uma marca. E se é esse o intuito, acaba de chegar às livrarias um peso pesado desse gênero. O livro é Estação 11, da escritora canadense Emily St. John Mandel. Seu romance começa na Toronto dos dias de hoje, onde um vírus altamente contagioso, mais mortal até do que o ebola, se espalha e dizima 90% da população mundial. Em poucos meses a Terra mergulha nas trevas e na precariedade de um mundo pré-civilizatório. Os sobreviventes são nômades e vivem sem qualquer tipo de energia elétrica, atômica ou qualquer outra. A partir daí não existem mais meios de transporte, hospitais, computadores, etc. E a autora começa a construir, na verdade, 3 histórias que ao longo do livro vão aos poucos se entrelaçando. Em um passado recente, pré-epidêmico, entramos em contato com o ator Arthur Lender, sua primeira esposa, Miranda, e seu melhor amigo, Clark. No presente, pós-apocalíptico, o livro retrata a Sinfonia Itinerante, um grupo de jovens atores e músicos que viaja em carroças pela região dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos. A missão da trupe é apresentar peças de Shakespeare e concertos de música erudita. A terceira narrativa do romance é uma história dentro da história. A personagem Miranda passa anos escrevendo uma graphic novel de ficção científica chamada exatamente Estação 11. Em meio a todos esses cenários, a autora acaba, por implicitamente, analisar aspectos da nossa própria condição humana universal, bem assim como o verniz civilizatório que nos cobre. Aclamado pela crítica e tendo recebido elogios até de George R.R. Martin, autor da saga Guerra dos Tronos, Estação 11 é, no mínimo, uma excelente fonte de questionamentos. No Brasil, tem publicação pela editora Intrínseca. Fechando a coluna de hoje, notícias, Manual do Usuário, do filósofo e escritor francês Alain de Botton, livro no qual, após constatar que vivemos todos os dias soterrados pelos mais variados assuntos, ele nos pergunta: afinal, por que manchetes de grandes desastres nos envolvem tanto? O que torna a vida amorosa das celebridades tão interessante? Por que adoramos ver políticos se dando mal? Partindo da análise de uma era absolutamente viciada em notícias, de Botton constrói um texto onde parâmetros são questionados, mas que acaba por nos ajudar, de alguma forma, a lidar com tudo o que nos acontece, o que sabemos acontecer no mundo em que vivemos. Notícias, Manual do Usuário, tem também publicação pela editora Intrínseca. É isso aí. Mais informações sobre esses e outros lançamentos, artigos, dicas de filmes, música e muito mais, é só acessar o site letraselivros.com.br. Para contatos e sugestões, é só mandar um e-mail para a gente no contato@letraselivros.com.br. A todos, um bom domingo, ótimas leituras e excelente semana.
Qualidade e talento com Vladimir Araújo aqui no programa.